Deixa eu fechar agora. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pela presença, pela participação. Aqui é uma reunião de trabalho, um encontro que a gente faz sobre uma bolsa que a gente vai oferecer para Locarno Industry em Locarno, com foco em distribuição. Eu só vou pedir para todos aqui que estão aqui no encontro poderem fechar os microfones, para a gente não ter nenhum áudio aí de fora. E esse encontro vai ser gravado, ele vai passar, está sendo gravado, vai para o nosso canal Paradiso, que é o nosso espaço no YouTube, onde todas as nossas gravações e apresentações, explicações sobre as bolsas e as oportunidades do Projeto Paradiso ficam disponíveis. Então, também, depois, se alguém quiser revisitar esse encontro lá, vai ficar totalmente à disposição. Bom, para nós é uma alegria fazer esse encontro com parceiros de longa data. Quem vai falar aqui em nome de Locarno Industry é o Marcos Daphner, que é Head da área de indústria de Locarno. Depois a gente vai ter a participação da Júlia Duarte, que é a responsável pela programação do Industry Academy em São Paulo. Então, a gente vai falar de vários assuntos aqui, todos voltados para Locarno, claro, mas o Marcos vai poder explicar de forma mais geral como que cada programa se relaciona. A gente vai ter também a participação da Caísa Reis, que é bolsista do Projeto Paradiso, e foi a profissional selecionada para participar no ano passado do Industry Academy aqui em São Paulo, então ela vai contar um pouquinho da experiência dela também, é sempre muito bom ouvir quem já fez, para contar um pouco da experiência. A gente, infelizmente, não tem nenhum brasileiro aqui nesse encontro que já tenha feito o Industry Academy em Locarno, porque nunca houve um brasileiro participante. Então, essa é a nossa bolsa inédita aqui, quem sabe a gente muda esse cenário, a concorrência lá para Locarno é bastante grande, não é uma vaga garantida, ou seja, a bolsa do Projeto Paradiso, diferente de algumas que a gente oferece, essa não garante a presença de um brasileiro participante, mas uma vez que entre os perfis Locarno decide selecionar um brasileiro, nós apoiamos com uma bolsa no valor de R$10.000, que pode, claro, ser utilizada para a passagem aérea, para esse deslocamento, e Locarno também oferece a hospedagem e alimentação durante os dias de atividade. O Marco vai dar esse detalhe para a gente. E, por fim, depois do Marcos, da Júlia e da Caísa, a gente vai ter a participação também da Amanda Kadobayashi, que é responsável aqui pelo Vitrine Leve, que é uma iniciativa, um curso voltado para distribuição, em parceria com o Projeto Paradiso. A gente oferece bolsas para esse curso e também tem uma parceria com o Industry Academy, e aí a gente vai explicar em detalhes também, mas basicamente é um profissional que participa do Vitrine Leve automaticamente vai ser selecionado para participar do Industry Academy em São Paulo. Esse caminho, que não é simples, também é uma série de inscrições para participar do Industry Academy, aí sim a gente consegue garantir uma vaga de um profissional indicado pelo Vitrine Lab em parceria com o Projeto Paradiso. Parece confuso, mas não é. Mas vamos primeiro começar a escutar a história. Acho que seria legal um cenário macro, Marcos, da área de indústria de Locarno. Todo mundo conhece bastante o festival. Entendo que quem está aqui tem muito mais interesse na área de distribuição, mas se você quiser passar também pela questão de produção e pelas ações que vocês têm, vai ser ótimo te ouvir. Bom dia. Olá, obrigado, Rachel. Olá, bom dia, pessoal. Peço, antes de mais nada, desculpa pelo meu sotaque bizarro. Sou gringo, italiano, alemão. E assim vocês vão reparar no meu sotaque, essas pequenas cadências. Eu sou diretor da indústria de Locarno, a plataforma que sirve ao festival, um dos festivais mais antigos do mundo, para que os profissionais tenham uma plataforma onde trabalhar, descobrir filmes, fazer compras, vendas, coprodução, financiamento de projetos, mas também formação, como é a atividade do Industry Academy. Locarno vai fazer a sua edição número 76 este ano. O festival tem uma missão, um recorte particular, que é a descoberta de talentos. Tanto filmmakers como produtores surgiram em Locarno, são sempre os mais antigos. Nós gostamos sempre de referências Spike Lee, Jim Jarmusch, Manuel de Oliveira, mas ultimamente também tem outros realizadores que já tiveram bastante sucesso, que surgiram em Locarno com um curta, um primeiro filme. Na indústria, que sirve o festival, mas que também tem vários projetos independentes do festival e que propõem
uma própria descoberta de talento, que sejam produtores ou profissionais da indústria, da área da distribuição, programação de festivais, vendas, marketing, plataformas VOD. Nós acontecemos na primeira parte do festival. O festival vai do dia 2 ao 12 de agosto e o Locarno Pro vai do dia 3 ao 9, entre todas as atividades envolvidas. O período mais quente, claramente, de sexta, sábado e domingo, o primeiro weekend. E nesse primeiro weekend reunimos cerca de 1.400 profissionais acreditados à indústria. A maioria deles são europeus, claramente, com uma grande participação dos suíços, mas temos muitos representantes também não europeus. Assim como eu dizia, o Locarno Pro tem algumas atividades, entre a qual a Industry Academy, do qual falaremos hoje em particular, mas também outras que se focam na formação, na promoção de jovens talentos. Na parte de produção, temos MatchMe, que é para produtores emergentes ou produtoras emergentes. Por emergentes, entendemos sociedades e empresas de produção que tiveram pouca experiência internacional, só alguns filmes produzidos, e reunimos cerca de 35 produtores ou produtoras cada ano de diferentes países. São cerca de 14 países, isso varia cada ano. Em Locarno, além das atividades de formação para os mais emergentes, temos também uma atividade pela Work in Progress. O Brasil já esteve em focus nessa atividade, se chama First Look, e propõe 6 filmes em pós-produção cada ano, com prêmio para completar o filme, etc. Temos também Open Doors, que é uma plataforma de desenvolvimento de talentos, que é uma plataforma trienal, com focus trienal em um território, um grupo de territórios. Esse ano é Latinoamérica, com alguns países selecionados, o Brasil não faz parte destes países, e América Central e Caraíbas. O Open Doors é um pouco um mundo à parte, porque acolhe cada ano cerca de 40, 50 profissionais, entre produtores, filmmakers, etc. Heritage Online foi a última atividade a ser lançada em Locarno Pro, e é uma plataforma, um database online que existe o ano todo, mas também com atividade ao longo de Locarno Pro e no ano, e é uma atividade que se concentra em filmes clássicos de patrimônio e com a missão de devolver a uma nova vida comercial os filmes que foram esquecidos, que precisam de restauração. Desde o ano passado, o Locarno restaura ativamente também 2 filmes graças a esta atividade, Heritage Online. Daí eu vou falar brevemente da história da Industry Academy e do U30, para deixar depois a palavra à Júlia mais em concreto sobre o programa. O Industry Academy nasceu em 2014 pela vontade da Project Manager e da minha predecessora na indústria, Nadia Dreste, que criou essa atividade com a ideia que acho ainda atual, infelizmente, que a classe mais jovem, ou as pessoas mais no princípio da carreira na indústria do filme, também é mais frágil. E, embora eu acho que a indústria do cinema esteja, de alguma forma, mudando, ainda tem uma sorte de barreira, uma proteção, pela classe um pouquinho mais velha, mas também para questões mais tradicionais dessa indústria, que nem sempre é muito acessível, fácil de aceder. Nessas condições, também a classe mais frágil é mais fácil cair em situações de
exploitação, não sei como dizer, abusos profissionais, etc. Esta é uma das razões porque a Industry Academy existe, mas também porque não há escolas, universidades onde se ensina a distribuição, a programação de um festival, etc. Assim que, numa semana, por exemplo, em Locarno, é a mais de longa duração academy que temos, onde podemos, de verdade, dar aos alunos uma plataforma onde falar com veteranos da indústria, quem lançou empresas que já têm sucesso, como os dirigentes da MUBI ou da Match Factory, que falam da experiência própria, como chegaram aí, como criaram a empresa, onde é o futuro deles. Tudo isso eu acho uma experiência super rica que para uma pessoa que acaba de começar é super importante. Eu, por exemplo, no começo teria muito gostado de ter uma experiência dessas. Brevemente, nos anos lançamos várias parcerias com outros eventos e festivais no mundo todo. Hoje em dia são 11 Industry Academies, incluída a de Locarno. Rapidamente, para fazer um tour, temos uma em Thessaloniki, no Líbano, na Índia, Nova York, com uma parceria com o Lincoln Center, no Ficunam, no México, em Costa Rica, no MAUC, Colômbia, no BAM, BR Lab em São Paulo, Valdívia, em Chile, e na África do Sul. Essas são parcerias que nasceram justamente porque Locarno só aceita 10 alunos máximos e temos cada ano cerca de 150 submissions, assim que é muito competitiva e a possibilidade, como o Júlia vai daqui a pouco dizer, de ter focos regionais também é importante e talvez até mais interessante. Última coisa, U30, um programa que é um segmento do Industry Academy para as pessoas com menores de 30 anos, tem a possibilidade de ser escolhido entre 8 ou 10 pessoas que participam de um programa que é um pouco diferente do Industry Academy, porque as classes, as aulas, as sessões são mais horizontais, menos verticais, são uma sorte de think tank, onde os participantes podem preparar perguntas já muito antes de encontrar os próprios tutors. E todos os Industry Academy, no longo do ano, têm a possibilidade de propor vários alunos que tenham os critérios de elegibilidade, que são ter menos de 30 anos. E com isso encerro. E Júlia, se queres dizer tu sobre... Acho que vale só. Obrigada, Marcos, por todo esse início de cenário aqui. E eu não falei no início, mas quem tiver dúvidas pode levantar a mão, a gente usar o áudio, a nossa ordem aqui, o Marcos vai falar, depois a Júlia, depois a Caísa, depois a Amanda, mas se vocês tiverem dúvidas nesse processo, podem também levantar e fazer, abrir o microfone. O Marcos mencionou do U30, eles selecionam, né, Locarno, aí não tem uma inscrição prévia, então eles fazem um rastreamento de onde as pessoas estão, mas eu acho importante mencionar que o Projeto Paradiso tem aí um apoio. Caso um brasileiro seja selecionado para U30, Locarno já sabe que o Projeto Paradiso contribui com uma bolsa, também no valor de R$10.000, e é com alegria que a gente tem aqui a Amanda, que vai falar depois sobre o VPN Lab, que foi a selecionada no ano passado. Já sabemos quem Locarno selecionou para este ano, ainda não podemos anunciar, em breve estará nas redes sociais, ainda não é público, mas para nós, Marcos, é bom falar aqui publicamente que é muito bom também termos essa parceria para a U30 e vejam no Projeto Paradiso essa aliança, para que os alunos de Locarno, para quem participou em outras ações, possam estar no U30 também. Agora, então, acho que vamos para a Júlia Duarte, que é a grande responsável aqui pela curadoria, programação, seleção, você vai dizer aqui de Industry Academy de São Paulo. E só lembrando que a gente não falou, as datas para a bolsa para inscrição de Industry Academy em Locarno vão até 7 de maio. Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre o formulário, também tem no nosso site as informações sobre a bolsa e acesso para questionamento direto para Locarno, mas também aproveita o Marcos aqui se alguém tiver alguma dúvida. Acho que alguém abriu o microfone.
E aí, agora acho que a gente pode ir para Júlia, contar um pouquinho, Júlia, do Industry Academy de São Paulo, e talvez uma pergunta que muita gente se faça, assim, se esses Industry Academies em várias regiões, em 11, por exemplo, eles seguem algum modelo de programação, de curadoria, ou é uma independência, sabe, de cada um também? Acho que é importante. Aí, o que você achar? E as datas, se você já tiver também de abertura, acho que ainda não está definido, mas mais ou menos os meses para o pessoal se programar também. Beleza. Olá, todo mundo. Oi, Raquel, Marcos, todo mundo que está aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho do que é o Industry Academy, assim, continuando um pouco o que o Marcos disse e completando algumas informações para ser um pouco mais prático, vocês terem uma ideia um pouco mais prática, né? Como o Marcos disse, foi um programa criado pela Nádia Dresde, que era a diretora da área de indústria de Locarno, junto com a Marion Klotz, que trabalhava em vendas antigamente. Hoje em dia ela mora na Argentina e ela é a head, a project manager de todo o Industry Academy. Então, também respondendo isso para a Raquel, quer dizer, todos os 11 Industry Academies que existem no mundo têm a cabeça da Marion Klotz junto, acompanhando. Uma das coisas também que eu acho que é interessante falar quando a Nádia e a Marion, enfim, vieram com essa ideia, é que também eu sabia essa estatística, mas agora eu já não sei mais de cabeça, a quantidade de encontros de coprodução e coisas para produtores em todos os festivais e nada dedicado à distribuição e tal. Então, tinha essa ideia, e a gente segue bastante essa ideia, eu tenho muito essa ideia de que há muitos filmes sendo feitos, a gente está sempre discutindo como fazer filmes, né? Mas como dar vazão a esses filmes? Essa é a pergunta-chave inicial do Industry Academy, né? Então, na América Latina, por exemplo, desde 2015, que o Industry Academy passou para a América Latina, começou no México, no Brasil teve uma coisa, meio piloto em 2016, desde 2017 a gente faz um programa fixo ininterrupto sempre em outubro, novembro. O Projeto Paradiso já é parceiro há alguns anos, já faz alguns anos que a gente está no BR Lab. Tivemos duas edições que foram online. O ano passado a gente voltou para o presencial. E no caso do Brasil, eu posso falar um pouco mais sobre o programa do Brasil, que é um pouco mais ligado à América Latina. Esse ano são 5 na América Latina, como o Marcos falou, né? E esses da América Latina são destinados a profissionais da América Latina. A gente tem que em todos eles haja profissionais do país e de outros países da América Latina, no nosso caso, porque é uma maneira específica de se distribuir, exibir e difundir cinema que é um pouco diferente da Europa. Então, assim, só queria mencionar um pouco que daí, assim, o que a gente tem sempre, e eu conheço pouco o Industry Academy do Líbano, que o Marcos também pode falar, mas é passar por todas as linhas de comercialização, distribuição, difusão de filme. Então, o que a gente tenta fazer no Industry Academy nos dias que a gente tem disponível, né? No caso das edições do Brasil, México, a gente tem 4 dias. No Industry Academy de Locarno tem 7 dias, é mais expansivo em relação ao festival e tal. Mas é sempre ter tutorias fechadas, né, com essas 10 pessoas, para que a conversa seja a mais aberta possível, as pessoas dão dados de fato, sabe? Normalmente os tutores são bastante abertos nisso. Então, sempre falando um pouco sobre vendas, sobre distribuição, festivais, salas de cinema, seja salas de cinema comercial, cineclubes, discussões internas, né? Porque a gente seleciona pessoas que têm experiência com isso, então todo mundo conta um pouco da sua experiência. Então, é um workshop bastante intenso e bastante específico para a área de difusão, de fato, para a última cadeia, digamos, né? Para a última fase da cadeia cinematográfica. O que acontece? No caso da América Latina, é muito difícil
que a gente tem aqui, isso mudou muito, aliás, assim, desde que a gente começou a Indústria Academy até agora, já mudou muito o perfil de quem se inscreve no Brasil, por exemplo, né, que eu posso falar da minha experiência. Aqui é muito difícil que a gente tenha pessoas que trabalhem basicamente com isso, né? A própria indústria cinematográfica, assim, como o nome de indústria, era uma coisa que dava mais medo antigamente, hoje em dia já é um pouco mais aberto, enfim. Então, na América Latina, o mesmo produtor muitas vezes distribui seu filme e tal. Então, assim, a gente insiste sempre na convocatória que isso não é um programa para produtor, ou seja, você tem perfil de produtor, não é para você, né? No caso de Locarno, pode se inscrever no Match.me, pode se inscrever em outras coisas. Tipo, o Indústria Academy é realmente para comercialização e difusão dos filmes. Mas no nosso caso, na América Latina, isso se mescla um pouco. No caso do Indústria Academy da Europa, e eu estou falando de uma coisa que eu conheço de orelhada e de participar algumas vezes, assim, mas eu sei, e também de conversa com a Marion, né? É assim, a indústria, especialmente europeia, é bastante estabelecida, né, do cinema independente. Então, assim, há muita gente jovem que começa a trabalhar, já sai da faculdade e entra num agente de venda como estagiário, não sei o quê. Então, assim, há uma gama grande em Locarno de pessoas profissionais estabelecidos, cujas empresas pagam para eles irem para o Industry Academy. Enfim, então, nesse sentido, no caso de Locarno, eu acho que o Marcos, não sei se pode acrescentar ou comentar, é ainda mais direcionado mesmo, assim, sabe? Realmente não tem nada a ver com produção, nenhum perfil de produtor semelhante. No caso de São Paulo, é isso, assim, a gente, e dos outros da América Latina, porque isso a gente também tenta que seja sempre algum brasileiro selecionado para outros. A própria Amanda, acho que fez Panamá, né, Amanda? O que você fez? Panamá, né? Então, a gente sempre tenta que tenha brasileiros e outros e tal. Mas, e no nosso caso, a gente, esse perfil é um pouco mais aberto, digamos. E é isso, assim, e o importante mesmo do Industry Academy que eu acho muito rico também, que também tinha essa ideia por trás, que é a coisa da renovação das ideias e das possibilidades, né? Porque também uma das ideias que surgiu quando surgiu o Industry Academy era essa ideia de que o distribuidor estava muito acomodado, assim, tem, né, um lugar na cadeia audiovisual bastante acomodado, e que isso ainda foi antes do boom do streaming, né, quando começou o Industry Academy, ou seja, 2014 até agora, tipo, 9 anos, que, assim, mudou completamente, né, mas já naquela época era uma ideia de que se isso precisa renovar, pessoas novas precisam surgir, e cada vez mais, hoje em dia, a gente vê que tem mais pessoas novas assumindo, tipo, a Vitrine é uma distribuidora no Brasil que tem essa visão, quer dizer, tem uma visão muito diferente do que era a distribuição anterior, e aí hoje em dia já tem cada vez mais distribuidores interessantes e novos surgindo. Então, assim, é uma ideia de renovação. Então, é um workshop de debate, de compartilhar problemas e soluções, né? Tem essas tutorias em que as coisas são abertas. No caso em São Paulo, a gente tenta, mas acho que Locarno também, de outra forma, sempre fazer algum exercício prático que envolva a difusão, o marketing de filme, qualquer coisa assim. No caso de Locarno, como é dentro de um festival, acho que é muito mais possível vivenciar e experimentar as coisas do festival, né? Porque tem vários profissionais envolvidos, tem filmes, tem exibições que então, fazem parte do programa do Industry Academy para todo mundo ver, analisar, fazer qualquer coisa assim. Né? No caso de São Paulo, a gente consegue fazer, junto com o BR Lab, coisas juntas, às vezes juntar produtor com os distribuidores e programadores. Então, assim, basicamente, acho que a ideia do Industry Academy e a forma como ele existe está mais ou menos exposta. Não sei se as pessoas aqui têm dúvidas, questões, não sei se Raquel, você quer que eu comente mais alguma coisa? O Vitor levantou a mão, então a gente pode ouvir a pergunta do Vitor, passar depois para a experiência da Caísa. E só uma pergunta, Ju, não temos ainda quando vão abrir as inscrições do Industry Academy de São Paulo, certo? Ah, claro, isso é importante também. Atualmente,
que também é legal lembrar, além de Locarno, está aberto as inscrições para o Industria Academy do México e da Colômbia, que vai até dia 21 de abril. Então, também brasileiros são bem-vindos, entendeu? Nos da América Latina. E para o Brasil, a gente ainda está sem data específica, e aí, como nos últimos anos a gente tem feito uma convocatória conjunta com outros países da América Latina, esse ano a gente ainda está esperando definir datas de Costa Rica, Chile, para abrir. Mas deve abrir ou junho ou agosto, que a gente vai saber em breve. Assim, acho que no mês que vem, maio, a gente já vai ter essas datas precisas. E o Industria Academy de São Paulo, né, que a gente faz em conjunto com o Projeto Paradiso, e aí a Amanda depois também fala que tem a ver com o Vitrine Lab. O de São Paulo deve ser, será durante o BR Lab, deve ser entre os dias 20 e 23 de novembro. Ótimo, muito bom. E acho que depois legal, quando você falou do perfil, né, vai ser bom até ouvir a Caísa, né, se já tinha ou não uma experiência em distribuição, qual o recorte, que se isso limita ou não a participação. Então, vamos ouvir a fala do Vitor, que talvez seja no tema da Júlia, daí a gente vai para a Caísa. Bom dia, Vitor. Olá, pessoal, tudo bem? Vitor aqui de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Também é dentro do perfil aí a minha pergunta, né? Pensando na minha experiência, eu trabalho mais com festivais, programador de festival, enfim, curador, e outros projetos semelhantes, assim, não sou muito da distribuição em si, né? Não trabalho com distribuição. Então, queria entender se faz sentido. O Marcos falou um pouco mais disso, mas a fala da Júlia pareceu ser mais voltada mesmo para o mundo da distribuição, comercialização e tal. Então, enfim, entender se cabe também esse perfil de quem trabalha nos festivais. Sim, desculpa, talvez não tenha ficado muito claro da minha fala. Não, festivais faz totalmente sentido, assim, é a última cadeia no sentido da difusão, né? Pode ser comercial no sentido do que você está lucrando com isso, ou está exibindo, mas é a última parte da cadeia. Então, toda a comercialização e a difusão e a exibição e a programação, curadoria tá dentro do perfil. Ótimo, obrigada. Salas de cinema, festivais, plataformas. Já vou para você, Caída. Obrigada, Marcos. A Sofia perguntou aqui, se uma pessoa participa do Industry Academy de São Paulo, afeta as chances dela participar da de Locarno? O São Paulo vem depois, mas acho que a pergunta vale. Se ela participa do de São Paulo, afeta a chance para outros, ou se ela participa de outros, afeta estar em Locarno? Qual é a influência de participar de um de outro para Locarno? Acho que essa é uma boa pergunta. Sim, e aliás, é uma pergunta que eu acho que, desculpa, Marcos, mas que é uma coisa importante também em relação ao Industry Academy. Na verdade, sim, a ideia é que uma pessoa participe de um Industry Academy na vida, né? Sim, porque já tem tem muita demanda e, enfim, não faria muito sentido a pessoa participar de dois. E outra coisa que é uma das dos nossos focos no Industry Academy também é montar essa rede. Então, assim, atualmente a gente tem um grupo no Facebook, enfim, que é para todas as pessoas que participaram de todos os Industry Academies, é um networking próprio, mas que daqui a pouco vai evoluir para uma coisa um pouco melhor que isso. Então, essa pessoa faz parte do networking, então ela tem contato com outras pessoas. Nós, os project managers regionais, podemos juntar pessoas, você sabe ver lá quem é que participou. Então, assim, em teoria é participar de um Industry Academy. Em relação mais participar de um Industry Academy ajuda, por exemplo, a participar dos U30, porque os profissionais do U30, você pode participar, por exemplo, do Industry Academy de São Paulo e ir para o U30. Foi o que aconteceu com a Amanda, por exemplo, participou no Panamá e foi para o U30. Mas acho que participar de dois Industry Academies, acho que não faz sentido, Marcos, não sei se... Sim, concordo. De um lado, há muita demanda de participar do programa Industry Academy, do outro, a gente também tem uma sorte de maximum de experiência. Em termos de idade, não tem um limite, em termos de experiência, sim, ou seja, uma pessoa que tem mais
de 5, 6 anos na indústria, na posição de distribuição, vendas, etc. As tais categorias que a gente já disse, a gente também quer dar prioridade às pessoas um pouquinho mais emergentes. Então, já participar de um Industry Academy faz sim que é inelegível uma segunda candidatura. Obrigada. Agora sim, vamos falar com a querida Caísa, que entrou na Rede Paradiso no ano passado, por meio do Industry Academy de São Paulo, depois de ter participado do Vitrine Lab. Eu acho que, Caísa, você pode contar um pouquinho do teu perfil, da tua experiência prévia, o porquê do interesse no Vitrine Lab, e depois a oportunidade de estar no Industry Academy de São Paulo e contar um pouco da participação também no evento. Obrigada, gente. Bom dia, todo mundo. Valeu pelo tempo de vocês, né? Bom, eu sou Relações Públicas, eu trabalho com assessoria de imprensa, numa agência que é focada em entretenimento. Então, a gente já passou aí por alguns filmes, documentários, mas a gente atende aí museus, eventos, shows e tudo mais. Acho que durante toda a minha carreira acadêmica, como Relações Públicas, eu já tinha esse interesse em entrar no audiovisual. Na verdade, eu comecei em rádio e TV, e em rádio e TV eu descobri Relações Públicas. Falei assim, acho que é ali que vou trabalhar nessa indústria e ainda vou ser útil, né? Porque em rádio e TV não estava rolando, editar coisas não estava rolando, então eu saí correndo e fui para RP. E para minha surpresa, a área de comunicação hoje, e deu para perceber isso conversando com as pessoas durante a semana do BR Lab, a área de comunicação é vista como uma coisa à parte, né? É algo depois do projeto estar pronto em si. Então, eu participei do Vitrine Lab ano passado. Durante as aulas a gente teve toda essa discussão de como a cadeia funciona, como que isso vai culminar, né, na distribuição, e o quanto realmente nos últimos anos a coisa mudou completamente. Diria que nos últimos 5 aí não é realmente a mesma coisa. E de novo no BR Lab houve essa discussão e essa noção, né, muito maior de que realmente é outra coisa nesses últimos 5 anos. Então, quando eu cheguei no BR Lab, eu me sentia realmente essa pessoa que trabalhava depois da produção, né? Depois de todo o processo. E chegando lá foi... Não. Teve o João, que acho que é de políticas públicas, teve a galera de cinema, o Vitor perguntou sobre programadores, tinha a Nela, que é de Cuba e mora no Uruguai, ela é programadora de festivais lá, a Lorena, que é do Peru, se não me engano, hoje ela está na Espanha, também é programadora, e todas essas trocas, né, tipo, da experiência de trabalho de cada um, aumentava mais ainda essa noção e essa grande conversa que é o Industry Academy. Ele é uma conversa que não parece que termina, começa, sei lá, 3 horas da tarde de uma segunda, acaba num domingo, e você fica outra semana seguinte ainda pensando nos links e nas conversas que você teve durante a semana. Então, nessa grande conversa, eu acho que a gente consegue ter uma noção de como a indústria é em si. Tivemos aulas, né, com pessoas de várias partes do mundo. A mais marcante para mim, com certeza, é a Paula Storga. Foi uma aula, uma conversa de... Você chega achando que você vai falar de cinema, você começa a falar sobre a sociedade, como o mundo funciona, presente, passado, futuro. E aí você vai para conversas bem específicas, né? De como um filme ele entra dentro de um festival, como é o processo de curadoria. Então é aquela coisa de pensar macro, agir micro, e o quanto o cinema ele é sempre um protótipo, realmente. Em um dia você vê um sales agent falar do quanto é difícil essa coisa do circuito de festivais, no outro você vê um filme que foi vendido internacionalmente sem um sales agent. Então, eu acho que o mais valioso para mim, né, durante
o tempo do Industry Academy foi perceber o quão dentro eu estou e não uma coisa à parte, né? E a Ana também, que é Relações Públicas, é do Rio Grande do Sul, também sentia isso, né? Acho que cada membro, a gente teve esse espaço de conversar junto e conversar cada um no seu canto e entender da experiência de cada um. Então, acho que todo mundo que participou, acho que são 10, né, pessoas, não me lembro de ter conversado one-on-one com todos, mas eu lembro que todo mundo estava meio inseguro, do tipo, cara, como vou distribuir, como vou melhorar o meu trabalho, como vou inserir essa experiência no meu dia a dia. Então, a insegurança era algo que permeava ali, acho que todos os profissionais. E a equipe da Júlia, a Marion, acho que desenhou, né, essa experiência para ser acolhedora, para ser esse momento de estar todo mundo assustado, não, mas calma aí, vamos conversar, vamos interagir, vamos trocar. Até na formação de grupos, quando a gente fazia algumas atividades, precisava ter essa raiz plural, né, para a gente conseguir trocar com outros profissionais e ouvir coisas que a gente nunca ouviu antes. Então, eu cheguei com esse receio, vi que esse receio era uma coisa comum, e chegando lá é um espaço, assim, de conversa o tempo todo. Realmente. E... Bom, não sei se eu me perdi nos pontos. Não, acho que você contou da tua experiência e isso ajuda para muita gente, que acho que a Júlia frisou bastante isso, que não precisa necessariamente estar diretamente trabalhando com distribuição, né? Então, você não seria o clássico da distribuição, até surgiu uma outra pergunta, alguém que está na área de distribuição, mas numa parte mais técnica, vendo os materiais, recebendo, enfim, e não está na produção em si da distribuição, ou numa cadeia de distribuição que todo mundo acha clássico, vendendo e comprando. Pela fala da Júlia, eu entendo que a Indústria Academy de São Paulo também tem essas portas bem abertas, né? Então, acho que a Raíssa perguntou aqui para a gente, também é um perfil, acho que o perfil é bastante amplo, né? Sim, acho que... sim. Sem contar que há muitas trocas depois do Industry Academy. Como há muita troca de contato, gente, eu sou relações públicas, eu tenho uma tabela do Excel de tantos contatos que eu troquei com as pessoas, não só durante as atividades no dia, mas à noite também, conversando com a galera. Acho que exagerei às vezes um pouquinho, mas acho que o importante é você pegar aquele contato e surgir um assunto, surgir uma conversa, mandar um e-mail, todo mundo é muito aberto. Semana passada eu estava conversando com a Lori, discutindo programas, né, de cineclube, como que ela poderia me ajudar, como que eu poderia começar algo. Aqui em São Paulo, sou da Zona Leste, né, e aqui realmente não tem muitas iniciativas da qual ela estava já cansada de montar dentro do Peru e em outros lugares também, e rola essa proximidade. Acho que o mais importante é essa proximidade, de você ver uma pessoa super experiente na área, e chegar e perguntar, olha, como eu começo? Como eu faço? Para quem eu ligo, para quem eu pergunto? Eu tenho isso daqui. Então, você tem esse momento de mostrar o que você tem, de perguntar como que a pessoa chegou ali, e realmente acho que tem uma noção realmente palpável, né, do quanto a indústria mudou, do quanto de possibilidades que a gente tem de distribuição, de financiamento. Acho que é mais ou menos isso. Muito bom, Caís. Acho que deu para super dar uma noção. É importante dizer que para participar do Industry Academy de São Paulo, o profissional precisa ter domínio do inglês. Essa é uma necessidade do Industry Academy de São Paulo e do Industry Academy de Locarno, que é mais óbvio, até óbvio que está em outro país, mas o de São Paulo também, porque recebe mentores e palestrantes de outros países e porque há alunos de outros países. A gente vai falar agora do Vitrine Lab, onde não há essa exigência do inglês, que para o Projeto Paradiso é um ponto bastante relevante. Infelizmente, a gente trabalha com bolsas no mundo inteiro, em vários segmentos da indústria audiovisual, e a gente vê que a peneira do inglês é muito injusta. Profissionais talentosíssimos, com grande qualidade e experiência na sua área de atuação, mas que não conseguem passar e ir adiante para um determinado curso ou uma bolsa, porque não tem o recorte do inglês. Isso é uma pena, enfim, a gente fala disso em todos os encontros, faz parte dos eventos internacionais. Então, o Vitrine Lab abriu, de fato, um campo aqui no Brasil voltado para profissionais
total idioma do português. Acho que a Amanda vai poder contar um pouco da construção do Vitrine Lab. Quando a Vitrine nos procurou para falar do Vitrine Lab, a gente logo pensou nessa possibilidade de sinergia com Industry Academy, porque a internacionalização é um ponto para o Projeto Paradiso. Então, claro que o selecionado do Vitrine Lab que vai para a Industry Academy vai precisar falar inglês, mas os profissionais todos que participam do Vitrine Lab vão começar a entrar nesse mundo da distribuição, e não significa que a longo prazo, de repente, eles podem ir também, né? Então, assim, não é uma barreira, e tem que desenvolver essa questão do idioma. Mas eu acho que é um olhar para o mercado brasileiro, também trazendo exemplos e modelos internacionais, né? Porque está em português, que está isolado no Brasil. Eu acho que talvez se a Amanda puder contar um pouquinho, e depois, Caísa, se você quiser falar especificamente alguma coisa do Vitrine Lab, também ótimo, e acho que a gente pode ouvir vocês dois também. Oiê, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda, eu trabalho na Vitrine já há 4 anos, e o Vitrine Lab, ele surgiu justamente dessa necessidade que a gente viu de encontrar profissionais que possam trabalhar na distribuição aqui no Brasil. Eu sou formada em cinema, tenho vários colegas que trabalham na Vitrine, que estudaram em outras faculdades que não a UF, onde eu estudei, e que uma coisa que também nos une é que a gente não tinha nenhuma grade específica que falava sobre distribuição na faculdade. Então, a gente passava 4 anos lá, falando sobre filmes, falando sobre teoria, falando sobre prática, mas a gente não falava sobre distribuição. Então, a gente saía da faculdade sabendo fazer filmes, mas sem saber o que fazer depois, né? Uma vez que os filmes estão prontos, o que a gente faz? E eu tinha interesse em trabalhar com distribuição quando trabalhava com produção. Inclusive, o Industry Academy foi uma oportunidade que eu tentei entrar outras vezes, não consegui, bati na trave algumas vezes, mas perseverei, continuei tentando. Então, também é uma recomendo a todos, que vale a pena. E durante a pandemia, conversando com o pessoal da Vitrine, com o Bernardo, que também é Talento Paradiso, também fez Industry Academy, também fez D30, e com a Lívia, a gente começou a pensar em maneiras de dividir aquilo que a gente sabia, né? De coisas que para nós era muito óbvio, mas que para pessoas que estavam trabalhando, que tinham interesse em trabalhar com distribuição, não tinham a oportunidade de acessar essas informações, e pessoas que trabalham na distribuição e que não sabiam realmente o que fazer depois, né? E aí, durante a pandemia, a gente teve essa ideia de criar o Vitrine Lab, que era um espaço de troca, de conversa e de apresentar como funciona o mercado de distribuição de cinema independente no Brasil. Claro que a gente sempre olhava para essas iniciativas, como o Industry Academy, como o Berlinale Talents, e eram modelos que inspiraram muito a gente, porque a gente entende que essa troca com as pessoas é um espaço muito rico. Como a Clarissa falou, de fato, esse âmbito, esse aspecto social, de conhecer as pessoas, trocar ideia, é tão importante quanto as aulas ali que a gente tem naqueles 4 dias, porque todas essas relações, elas acabam reverberando, assim. Então, o programa, ele tem uma duração limitada de 3, 4 dias, mas o efeito dele ele é muito mais duradouro, porque a gente pode ir nutrindo esses laços com as pessoas e criando sempre coisas novas. Então, a gente formatou o Vitrine Lab dessa maneira ainda pandêmica, né? De ser 100% online, são aulas que acontecem ao vivo, via Zoom, mas a gente tem ela gravada também para a pessoa acessar depois, e a ideia é assim, disseminar esses conhecimentos da maior maneira possível. O projeto ele já tem 3 edições. As 2 primeiras foram só com o módulo teórico de 12 aulas, que a gente fazia esses encontros com os participantes e falava sobre todos os aspectos da distribuição aqui no Brasil. Então, a gente passava pela parte de curadoria, de política pública, de financiamento, de marketing, como funciona o marketing digital, o marketing offline. Tem uma aula de assessoria de imprensa também. Então, a gente passa... É um panorama geral de qual é o trabalho do distribuidor e também como os produtores podem se envolver nessa etapa de distribuição, pensar a distribuição desde o momento da produção, que são coisas que permitem que a gente faça um trabalho muito mais fluido,
muito mais integrado, e que isso é uma coisa que a gente vê que tem bons resultados na hora de lançar o filme e fazer com que ele chegue para o público, né? Que é o nosso principal objetivo. A gente teve 2 edições 100% online e teóricas, e desde a última edição a gente incluiu também um módulo prático, que a gente convida uma pessoa que fez o Vitrine Lab para passar um tempo trabalhando com a gente na vitrine, para ter uma espécie de uma experiência prática mesmo, para botar em prática aquilo que aprendeu online. E ano passado a gente teve essa primeira experiência, que foi muito legal. Então, agora, para a 4ª edição, que vai ter aulas entre 12 de junho e 7 de julho desse ano, as aulas continuam acontecendo todas online, das 7 às 9 da noite. Então, para a galera que trabalha, que tem uma rotina já durante o dia também, poder participar desses encontros. E logo em seguida a gente vai abrir um módulo prático. Também é um outro formato de inscrição, mas aí pessoas que estejam interessadas e tenham disponibilidade, né, de ter essa experiência prática, também estão convidados a se inscrever. Lembrando que as vagas para o módulo prático são exclusivas para as pessoas que fizeram o módulo teórico. E aí, o Vitrine Lab e o Projeto Paradiso estão envolvidos, né? Estão juntos desde a primeira edição, que a gente tem essa relação sempre muito, muito aberta e muito acolhedora do Projeto Paradiso, que todas as ideias malucas que a gente tem, eles estão ali para abraçar também e seguir com a gente. Isso é muito legal, porque a gente vê que as nossas iniciativas, elas têm um peso, mas elas acabam reverberando muito mais com essas parcerias. E o Industry Academy foi uma parceria que a gente começou no ano passado. Então, os participantes do módulo teórico do Vitrine Lab também podem se inscrever para participar do Industry Academy, e aí a gente faz essa ponte, né? Que a gente apresenta, né? Tem a iniciativa do Vitrine Lab, e aí a pessoa que participou do Vitrine Lab também tem mais chances de ser selecionado para participar do Industry Academy Locarno. Esse processo seletivo é feito em conjunto, né, o Vitrine Lab e o pessoal do Industry Academy, e é uma continuação, porque enquanto a gente foca muito na atuação do produtor, do distribuidor brasileiro, em território nacional, o Industry Academy traz uma perspectiva mais internacionalizada, que fala sobre como funciona em outros países da América Latina e também em outros lugares do mundo, o que é uma coisa muito interessante, porque aí a gente pode aprender tanto por semelhança quanto por diferença, né? Porque a gente pode ver como é que funciona igual em países diferentes e também como funciona de maneira diferente, como a gente pode se inspirar e trazer para o Brasil, para a nossa realidade enquanto brasileiros, o que é feito lá fora. Enfim, esse é o panorama geral do Vitrine Lab, espero que eu tenha me explicado bem, mas outra coisa que eu também queria trazer aqui é que desde a primeira edição a gente tem esse desejo de inclusão, de trazer mais pessoas para essa conversa e pessoas que não necessariamente tenham um acesso tão facilitado a esse tipo de iniciativa. Por isso que a gente tem uma política de bolsas de estudo, que ela acontece desde a primeira edição, e são vagas, a gente sempre leva em consideração, além da carta de intenção, além do histórico da pessoa que está se inscrevendo, na autodeclaração de gênero, de etnia, onde essa pessoa mora e a renda dessa pessoa, porque a gente sabe que esses pontos, eles são limitantes e nem todo mundo tem os mesmos acessos aos mesmos lugares. E uma coisa importante, muito, muito cara para o Vitrine Lab, é democratizar esse acesso, trazer mais pessoas, expandir o nosso escopo de alcance, porque a gente acredita muito no poder e no potencial dessa diversidade toda. Então, esse ano a gente tem 30 bolsas disponíveis, 5 delas são oferecidas pelo Projeto Paradiso. Então, a partir do começo do mês que vem, a gente vai abrir esse processo seletivo. É muito simples, ele acontece por um link que vocês vão encontrar no site da Vitrine, só preencher um formulário, anexar os arquivos que a gente pede, com carta de intenção, currículo e tudo mais, e aí a gente vai selecionar 30 pessoas para participarem gratuitamente do Vitrine Lab,
E aqueles participantes que forem selecionados e participarem de pelo menos 80% das aulas ao vivo, vão receber também uma ajuda de custo para poder participar e ter um foco, uma atenção dedicada ao projeto. E acho que é isso. Faltou aula. Muito bom, Amanda. Não, a Carla fez uma pergunta aqui que talvez seja para você, Cíntia, responder, se o acesso à expansão do alcance do Vitrine Lab, se vocês têm alguma aproximação com divulgação em universidades. Como é que está isso no Vitrine Lab? Sim, temos. A gente já está entrando em contato com algumas universidades, mas, Carla, se você tiver alguém para indicar, a gente está nesse momento mesmo de atingir pessoas, porque a divulgação acabou de começar. Inclusive, se vocês quiserem entrar lá no Instagram da Vitrine, nas nossas redes sociais, as informações vão sair majoritariamente por lá. Então, também, se vocês quiserem pegar mais informações atualizadas, as redes sociais da Vitrine são o caminho para isso. Carla, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, então também, se alguém tiver aqui quiser... Não, e toda ajuda em divulgação, né? O Brasil é muito grande, né, gente? Então, a gente tem Sim. iniciativas que talvez aqui, eu estou falando de São Paulo, não sei de onde grande parte das pessoas estão participando daqui, e acho que vale dizer também, o profissional que participar do Vitrine Lab, que for selecionado para participar do Industry Academy de São Paulo, se ele não estiver em São Paulo, o Projeto Paradiso vai contribuir com ajuda de custo para esse deslocamento, né? Então, coincidentemente, a Caísa, que foi selecionada no ano passado, que era de São Paulo, não precisou dessa passagem, mas se for uma decisão de um profissional de outra cidade, a gente quer contribuir também, porque é uma preocupação essa nacionalização da participação, né? E a Amanda fez uma menção, quando ela falou que ela insistiu várias vezes para participar do Industry Academy, finalmente conseguiu, foi selecionada no Panamá. Eu não sei se Júlia ou Marcos querem falar alguma coisa sobre isso, porque às vezes a pessoa desiste, né? Recebe um não na primeira vez, e a gente está feliz que a gente está lançando essa bolsa para Locarno, mas eu imagino quantos brasileiros já receberam não. Então, assim, vale tentar novamente, mudar o perfil, mudar a carta, porque a pessoa, numa terceira inscrição, de que forma ela se reapresenta e pode ter o perfil validado novamente. E aí, Júlia, também tem uma outra pergunta aqui em cima da Suzana, ela ouviu toda a fala da Caísa, ela é do Cine Garim, com vários filhotes, podcast, cineclube, site, ela entendeu que ela pode fazer parte do Industry Academy. Eu entendi que sim, mas se você quiser complementar também. Então, essa coisa de reinscrever, sim, vale bastante a pena até. No caso da Amanda, especificamente, até eu acho que chegou a se inscrever sem trabalhava com a Tati ainda, né? Então, porque, por exemplo, é isso, né? Assim, a gente tem... também isso foi mudando. Em relação ao Industry Academy de Locarno, muitas vezes é mais relacionado com a empresa que ele representa. Claro que você está selecionando o profissional, né? A gente aposta na pessoa e que isso, e no caso de Locarno, isso se completa no U30 e é óbvio que é uma questão pessoal. Mas no caso de Locarno e no início do Brasil também estava um pouco relacionado, a gente mais com a empresa que representa, quer dizer, não por causa dessa empresa, mas porque a gente entende que é um profissional que já está minimamente com uma certa experiência, né? Então, por exemplo, no caso da Amanda, eu lembro de olhar uma inscrição da Amanda quando ela trabalhava numa produtora, ou seja, aí nosso foco era menos uma produtora, mas claro que já com o olhar que você vê que já mesmo trabalhando numa produtora já é uma pessoa que tem um olhar que se relaciona com a indústria, e isso a gente foi ficando mais flexível com isso em São Paulo também. Mas, de qualquer forma, você vê que foi mudando, de fato, o perfil. Esse ano mesmo teve uma outra pessoa que é exatamente com o mesmo perfil, a mesma inscrição, que a gente negou ano passado e aceitou esse ano. Porque também tudo tem a ver com o grupo que se forma, né? Porque a ideia é que seja um grupo heterogêneo. A gente também tem bastante preocupação com uma questão de inclusão, né? Porque para mudar também o olhar da distribuição e difusão de cinema, porque isso muda toda uma estética e toda uma, né, de tudo, assim, o cinema que chega até através das pessoas, que são as mesmas pessoas escolhendo, distribuindo, exibindo esses filmes. Então, a gente também cada vez mais tem esse interesse, e o grupo é importante, a gente tenta sempre equilibrar, tem que ter pessoas ligadas a marketing, pessoas ligadas à distribuição, pessoas ligadas a festivais, então, assim, vale muito a pena insistir.
E tem casos de perfis que realmente não são perfil, e infelizmente também com a quantidade de inscrição não dá para ser muito, dá para a gente infelizmente mandar uma resposta totalmente pessoal a todo mundo, né? Mas claro que vale a pena insistir. Se você for negado um ano, não necessariamente é pela falta de perfil. E aí, qual era a outra pergunta? E a pergunta do Cineclubes, sim, totalmente. Assim, quer dizer, da Suzana Vidigal, que é isso, Cine Garimpo, sim. Se está preocupado, trabalha com a difusão, com a programação, curadoria de cinema, faz todo sentido, claro. Muito bom. Obrigada, Júlia. A gente está chegando ao fim do nosso tempo, a gente tinha previsto 1 hora de encontro. Temos mais perguntas? Alguém queria levantar a mão, abrir o microfone, fazer alguma pergunta ou comentário? Não temos. Marcos, algum ponto que eu não abordei, que você acha importante a gente falar aqui, que ficou de fora, que te ocorra? Não, mas inscrevam-se, esperando que finalmente podemos ter uma participante brasileira em Locarno e descobrir Locarno também, a piazza, todo o festival, faz parte da experiência. Criar uma rede a partir de um evento como o Locarno Industry Academy é também um começo na carreira na indústria audiovisual, acho eu. Assim, acho que cobrimos mais ou menos todos os pontos. Qualquer coisa podem escrever para nós também. Ou genericamente o endereço industry@locarnofestival.ch, vou escrever aqui. Também, assim, se tem mais perguntas, podem diretamente escrever para nós. Ótimo. Eu vi que Caís aqui levantou a mão. Caís. Eu só ia falar para se inscreverem no Vitrine Lab. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui o tipo de aluna que gosta de saber os porquês do porquê, aonde começa, qual é o programa, e tudo isso tem no Vitrine Lab. Você pega profissionais que estão ativamente na área, na programação, na assessoria, dentro dos festivais, e eles falam sobre o dia a dia deles, né? O que você pode ou não enfrentar. Então, é um curso com muitos detalhes, assim. Então, se inscrevam também no Vitrine Lab. Muito bom, gente. Queria agradecer imensamente o tempo de vocês, a participação. Espero que tenha sido útil esse encontro para tirar dúvidas. Assim que a gente tiver as datas da abertura de Locarno em São Paulo, a gente vai divulgar também. Lembrando que até o dia 7 de maio a inscrição para a Industry Academy em Locarno. Lembrando que, infelizmente, o Projeto Paradiso não consegue contribuir com todos esses 11 Industry Academy. Seria lindo poder ter brasileiro nessas edições, mas o nosso apoio se restringe este ano a Locarno e São Paulo. E eu acho que falamos de tudo. Mais detalhes sobre a nossa bolsa tem lá no nosso site também. E é uma alegria dizer que quem passar pelo Industry Academy de São Paulo, nessa parceria com o Vitrine Lab, passa a integrar a rede Paradiso de Talentos. Então, entra aqui para a nossa família Paradiso também, e aí recebe uma série de iniciativas e benefícios por fazer parte da rede. É isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Marcos, Júlia, muito obrigada. Caísa, Amanda e a todos que participaram desse bate-papo aqui com a gente. Bom dia para todo mundo. Obrigado.